Tá bom. Alô. Agora nós estamos de volta com a nossa aula. A gente vai falar sobre febre, que é a aula 5, tá? A febre é um aumento da temperatura corpórea acima do padrão, considerada normal. Que a normal geralmente é entre 36 graus a 37 graus. Faixa que compreende 95% da população sadia. Né? A população sadia, a faixa normal da temperatura de febre é entre 36 graus a 37. A temperatura corpórea apresenta ritmo diário, independente da região geográfica ou de alterações ambientais. A temperatura corporal normal é 37 graus, é regulada por um centro situado no hipotálamo, que segura um equilíbrio entre a perda e a produção do calor. Na febre, há uma elevação do ponto de ajuste da temperatura corporal decorrente da ação de prostaglandinas do tipo E no hipotálamo. A febre é o sintoma de um processo patológico, sendo parte do mecanismo de defesa do corpo e não uma condição médica. Deixa eu só limpar meu óculos aqui, gente, que engação. Etiologia. Inflamação por micro-organismos, bactérias, vírus, alguns tipos de câncer, doenças multissistêmicas, medicamentos, rejeição de transplantes, que podem causar a febre também, né? Sinais e sintomas. A própria febre é um sistema de várias doenças. Sintomas podem estar associados à febre como vasos dilatados periférica, lassidão, fadiga e mal-estar, dor de cabeça contínua, compressão e queimação. Tratamento não farmacológico. Aumentar a ingestão de líquido a fim de prevenir a desidratação. Então, a pessoa, quando está com febre, uma das melhores coisas a fazer é aumentar a ingestão de líquido, tomar bastante líquido, bastante água, né? Bastante suco natural, para evitar, para prevenir a desidratação, né? Porque geralmente a pessoa, quando está com febre, ela costuma perder o apetite, não quer comer, né? Então, toma bastante líquido para evitar a desidratação, porque senão, além da febre, vai ficar desidratado, né? Tratamento farmacológico. Isso aí, gente, é o não farmacológico, tá? Isso aí não precisa de receita médica. Tratamento farmacológico, isso aqui que precisa, tá? Os medicamentos utilizados para o tratamento da febre são os anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, que tem como ação primária inibir a ciclooxigenase COX utilizado, causar alívio aos sintomas da inflamação e da dor, e, consequentemente, diminuir a produção. Ácido acetilsalicílico, gente, que nome difícil de falar, que é a aspirina, né? É a aspirina. E a dipirona também, né? Tá? Combater a febre. Hipertemia. O que é a hipertemia? Elevação da temperatura corporal acima do ponto de regulação térmica. Mais frequentes
secundária para ineficiência do mecanismo de dissipação do calor ou, menos frequentemente, por produção excessiva de calor com dissipação compensatória insuficiente, não corresponde aos antipiréticos comuns. Isso aí é hipertermia, né? Agora, a hipotermia é a diminuição da temperatura corporal, né? A diminuição da temperatura corporal abaixo de 35 graus e meio. Então, quando a pessoa já começa a baixar essa temperatura, ela pode estar dando a hipotermia, né? Na região axilar, ou de 36 graus no reto, associado a condições que diminuem a produção de calor ou aumenta a sua perda. Agora aqui fala, a leve, temperatura leve de 32 a 35 graus Celsius. Moderada de 30 a 32 graus Celsius. Grave, abaixo de 30 graus Celsius. Agora vamos abrir o microfone, tem uma atividade, né? As matérias são pequenas, as aulas. Seu pai tá triste, que quebrou tudo. Bruno, Maurício, Fernanda, Maria Rita. E aí, Maria Rita? Já liguei já. Não, eu vou ligar para a gente poder fazer as atividades. Beleza. Quais são os sinais e sintomas associados à febre? Suor, tremor, Dor de cabeça, perda de apetite, desidratação, fraqueza geral. Gente, Mas ia falar aí, não deu para falar. Suor, tremores, dor de cabeça, dor muscular, perda de apetite, desidratação, fraqueza geral. Isso. E os meninos? Oi. Cadê os meninos? Os rapazes? Nenhum dos rapazes vai falar, não? Então, vamos para 2. Quais são as formas de combater a febre? usando anti-inflamatórios não esteroidais que têm como ação primária inibir cicloogenase. Isso. Beber água fria, manter repouso em casa, tomar banho com água morna, não tomar banho na água morna, retirar excesso de roupa, ficar perto de um ventilador em um local arejado, colocar uma toalha molhada em água fria na testa e nos pulsos. Também, isso, muito bem. São coisas caseiras, né, que nós podemos fazer, né, em casa aí. Devemos tomar esse tipo de atitude para baixar a febre, porque não adianta só ficar tomando remédios. Tomar o banho na água mais morninha, não muito morna, né? Ficar com menos roupa possível. Né? Fazer compressas também. Tem gente que faz com álcool, né, a compressa. Coloca assim, o álcool aqui assim, coloca na testa. Vamos lá, 3. O que a febre pode representar? O que a febre pode representar? O aumento da temperatura do corpo acima do limite normal em resposta a uma doença em perturbação orgânica. Não existe um valor universal para que se considere o limite máximo da temperatura normal. Isso. Os valores indicados na literatura medicam vários de 37 graus
e 38 graus Celsius, né? É isso mesmo, gente. A febre, quando a gente começa a sentir febre, é resposta a alguma outra coisa que está acontecendo no nosso corpo, no nosso organismo, em nós. Que a febre não é só ela é resposta de alguma outra, um machucado, ou alguma outra coisa que está acontecendo no nosso corpo, né? Não vem sozinha, não. Ou a dor de garganta, você está gripando, alguma coisa, tá? Ela nunca vem sozinha a febre. Se começou a dar febre, procura o médico, porque primeiro faz em casa, que na hora que você for ao médico, ele vai mandar você fazer isso aí, né? Que foi falado aí, né? Tomar um banho com água menos morna, né? Fazer umas compressas, e isso aí é resposta de alguma coisa que está acontecendo com a gente, tá bom? Agora nós vamos fechar o microfone de novo, nós vamos para a nossa aula 6. Eu quero, nessas aulas, ouvir a voz dos rapazes também. Hoje na atividade. Vamos lá. Na aula 6, nós vamos falar sobre a gripe, tá bom? Vamos falar sobre a gripe. Gripe provocada por mixovírus ou mais frequente. Tipo a contaminação ocorre por contato direto prevalente em crianças em idade escolar e mais severa em idosos e enfermos, sendo os sintomas generalizados, intensos, com duração de 1 a 2 semanas. Influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do sistema respiratório que tem distribuição global e elevada transmissibilidade. A transmissão acontece por meio de gotículas expelidas pelo indivíduo doente ao falar, espirrar e tossir, podendo ocorrer também por contato direto ou indireto. Sintomas: febre, dor de cabeça, perda de apetite, náusea, dores nas articulações, coriza e tosse. Aqui fala da gripe. É o caso que nós estamos vivendo aí hoje, né, gente, sobre o Covid-19. Geralmente, igual eles falaram, as crianças, os idosos, né, e as pessoas que têm problema de saúde, que às vezes tem pessoas mais novas que têm problema de saúde, que é hipertenso, alérgico, que fica no grupo de risco, né, esse grupo. Igual no caso que eu sou hipertensa, eu tenho problema de alergias muito forte, né? Então eu quase nem saio de casa por causa disso. E aqui fala que não é só esse Covid-19 não, tá, gente? Qualquer vírus gripal, ele passa para as pessoas através disso aí, ó, que aqui fala, né? Que às vezes a pessoa espirra, a pessoa está conversando com a outra, né? Que as gotículas saem, a gente nem percebe e pode contaminar a outra pessoa. Fala dos sintomas, né? Que é a febre, dor de cabeça, perda de apetite, náuseas, dores nas articulações, coriza, né? Coriza que é aquele catarro do nariz, e a tosse, né? São os sintomas. Tratamento farmacológico. A gripe é causada por vírus. Portanto, não é aconselhável o uso de antibióticos, que nesse caso são totalmente ineficazes e podem até mascarar eventuais complicações. Para tratamento da gripe, é recomendável antivirais. Esses fármacos estão sujeitos à prescrição médica e só devem ser administrados quando a gripe for diagnosticada. Agora, nós vamos abrir aqui, porque foi pequenininha essa aula, foi menor do que as outras, né? A gente vai abrir o microfone para a gente corrigir a atividade dela.
Essa foi super pequena, minúscula. Vamos lá? O que é gripe? Uma infecção viral comum pode ser fatal, especialmente em grupos de alto risco. A gripe ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa correm alto risco. Isso. Mais alguém colocou alguma coisa? Gripe é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, que tem distribuição global e elevada transmissibilidade. Isso. Mais alguém? Olha. Mais alguém colocou alguma coisa? Miguel não está hoje conosco, não? Então, vamos para 2. Como ela pode ser transmitida? A transmissão acontece por meio de gotículas expelidas pelo indivíduo doente ao falar, espirrar e tossir, podendo ocorrer também por contato direto ou indireto. Isso mesmo. Mais alguém colocou alguma coisa? Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro, por contato com a pele, aperto de mão ou abraço, por saliva, beijo ou bebidas compartilhadas, por toque em uma superfície contaminada, cobertor ou maçaneta. Isso. Por isso que usamos o álcool, né? Ainda mais que essa gripe aí que está agora. Aí temos que usar o álcool em tudo. E os rapazes, nenhum vai falar não de novo? Um dia desse vou marcar atividade só para os rapazes corrigir a atividade para nós, tá bom, gente? Vou na 3. Quais são as complicações que a gripe pode trazer? Que tipo de complicação? O próprio Oi? vírus causa inflamação nos pulmões e pode ainda propiciar o desenvolvimento de outras pneumonias causas por bactérias. Em geral, está a principal causa de internação e óbito por gripe. Isso. O que mais? Mais ninguém? Mais alguém? Vamos lá. Que tipos de fármacos ajudam a combater a gripe? Para tratamentos de gripe, é recomendável antiviral. Esse fármaco. Ai, que bom! Fármacos estão sujeitos e prescrição medical e só devem ser administrados quando a gripe for diagnosticada. Isso mesmo, né? Para o tratamento da gripe, é recomendado antivirais. Esses fármacos estão sujeitos à prescrição médica e só devem ser administrados quando a gripe for diagnosticada. Agora, vamos fechar o microfone para a gente passar para a nossa aula 7. Vai dar tempo da aula 7. Só ela também. Vai dar tempo aí. Ô, gente, vocês desculpa o barulho aí, que a minha filha chegou aqui, ela tá mexendo ali atrás no armário, aí tá fazendo barulho. Tá? Nós vamos falar agora sobre o resfriado. Resfriados são infecções das vias aéreas superiores que afetam primordialmente a mucosa nasal e podem ser desencadeadas por uma série de vírus. Transmissão.
Transmissão ocorre mais frequentemente pelo contato direto de pessoas para pessoa, por meio das gotículas eliminadas ao falar, tossir ou espirrar, ou pelo contato com objetos infectados, infectados. Outro modo de infecção é através do auto-inoculação pelo ato de tocar a própria membrana mucosa do nariz e do olho, né? Às vezes você toca aqui, né? A possibilidade de ser contaminado aumenta com o esfriamento da superfície corporal, embora esse fato isolado não cause a enfermidade. O frio provoca uma vasoconstrição que faz diminuir a temperatura na mucosa nasal, modificando-a, fato este que pode favorecer a entrada de vírus. Sinais e sintomas. Os sintomas do resfriado e sua respectiva gravidade variam de acordo com cada vírus e progridem normalmente da seguinte maneira: cerca de 1 a 2 dias após o contato viral, desenvolve-se dor ou sensação de arranhamento na garganta. O próximo sintoma é o espirro, seguido de coceira. A secreção nasal passa de clara a purulenta. A inflamação da membrana mucosa e o aumento dos cornetos eventualmente bloqueiam as vias aéreas, tornando difícil ou impossível a respiração pelo nariz. Obstrução nasal, que é quando o nariz da gente fica, né, todo tampado, você não consegue respirar pelo nariz. Ocorre febre em crianças e nos mais velhos, dor muscular e dor. Tosse não produtiva, fina e seca. Tratamento farmacológico. O resfriado é causado por vírus, portanto, não é aconselhável o uso de antibióticos, que nesse caso são totalmente ineficazes e podem até mascarar eventuais complicações. Rinite alérgica. É a inflamação das membranas mucosas da cavidade nasal causada por inalação de alérgenos suspensos no ar, fumaça de cigarro, pelos de animais e mofo. Sinais e sintomas. Sinais e sintomas. Episódios súbitos e repetitivos de espirros. Prurido nasal, coriza e alina. Obstrução nasal parcial ou total. Dor sobre os 6 paranasais. Garganta seca ou tosse repetitiva. Isso aqui é para quem tem rinite, né? Quem tem rinite é uma alergia, né? A rinite, aí a pessoa não pode estar em contato, né, com massa de cigarro, pelo de animais, mofo, né? Principalmente quando o tempo está muito seco, né, que tem a poeira, aí quem tem rinite também agrava muito isso aí. E esses sintomas que falaram aqui é para quem tem rinite também, né? Espirra muito, né, por causa da rinite. Tem coriza, né, que é o nariz fica escorrendo. Obstrução nasal parcial ou total, que tampa o nariz todo, às vezes tampa só um, né? Dor sobre os 6 paranasais, que aqui sim, ó, aqui sim dói bastante. A garganta seca e tosse repetitiva. Né? A garganta fica seca, a pessoa tosse muito, costuma perder até a voz durante aquele tempo que a alergia está muito forte. Recomendações.
Cuidado com o mofo em casa. Deve-se eliminar o mofo de parede, arejar a casa e evitar acumular papéis, revistas e jornais velhos. Móveis estofados devem ser substituídos por móveis de madeira, vinil ou couro. A limpeza de casa é fundamental para reduzir os restos orgânicos e inorgânicos. Durante o período de limpeza, não é recomendado que o alérgico permaneça em casa, ou então deve utilizar uma máscara que proteja o nariz ou boca. Então, toda vez que for limpar a casa, aí a pessoa que tem alergia, o correto é ela não permanecer ali durante aquela limpeza. Se ela tiver, ela tem que usar uma máscara para proteger o nariz e a boca. Tosse. A tosse pode ser considerada o resultado de um estímulo visando a remoção de secreção do corpo, a secreção e corpos estranhos das vias aéreas, ou um sintoma de alguma patologia. Mecanismo reflexo protetor de defesa do organismo. É a expulsão súbita e ruidosa do ar. Centro da tosse. Bulbo raquídeo relacionando com o centro respiratório. É importante que seja, no caso aqui é feita, né, gente? Está escrito feira aí, mas é feita, porque está escrito errado. Seja feita uma investigação e consequente determinação da causa da tosse, para que seja possível o esclarecimento de tratamento adequado. Tratamento não farmacológico, né, que não precisa de receita médica. Hidratação. A ingestão de água hidrata os pulmões e ajuda na formação de muco e sua expulsão. Ingestão de bebidas quentes, pois apresentam efeito suavizante. Elevar a cabeceira da cama e manter boa ventilação do quarto. Fazer o uso de mel, pois ele remove o revestimento da mucosa irritada, aliviando a irritação. Agora vocês vão abrir o microfone para a gente corrigir a atividade. Acabou. A número 1. Cite os sintomas de resfriados. Os sintomas dos resfriados e suas respectivas gravidades variam de acordo com cada vírus e progridem normalmente da seguinte maneira. Cerca de 1 a 2 dias após o contato viral, desenvolve-se dor ou sensação de arranhamento da garganta. O próximo sintoma é o espirro, seguido de coceira. A secreção nasal passa de clara a purulenta. A inflamação da membrana mucosa é o aumento dos cornetos, eventualmente bloqueiam as vias aéreas, tornando difícil ou impossível a respiração pelo nariz. Obstrução nasal, ocorre febre em crianças e nos mais velhos, dor muscular e dor. Tosse não produtiva, fina e seca. Isso mesmo. O que é rinite alérgica? É a inflamação das membranas mucosas da cavidade nasal causada por inalação de alérgenos suspensos no ar, fumaça de cigarros, pelos de animais. Vou fazer o seguinte. Vamos um de cada vez, porque está juntando. Pode falar. Eu coloquei a mesma coisa que ele, pode falar. É a inflamação das membranas mucosas da cavidade nasal causada por inalação de alergenos suspensos no ar, fumaça de cigarro, pelos de animais e mofo. Isso. Mais Reação alguém? alérgica que causa coceira, olhos lacrimejantes, espirro e outros sintomas similares. A rinite alérgica ocorre
sazonalmente ou durante o ano todo. O diagnóstico envolve a análise do histórico do paciente, exame da passagem nasais e, às vezes, testes cutâneos. Isso. Mais alguém? Cite tratamentos para tosse. Tratamentos para tosse. Vai ser o tempo certo. Líquidos, balinhas e pastilha para tosse. Nebulizadores e duchas a vapor pode ajudar a aliviar a tosse. Medicamentos para tosse também pode ajudar, mas é recomendável consultar o médico antes de administrá-los. É uma criança com menos de 6 anos. Uhum, isso. Aqui também fala do tratamento não farmacológico, na hidratação, né? A hidratação, né? Que é a ingestão de água, né? Água, hidratar os pulmões e ajudar na formação do músculo, por expulsão. Alguém colocou isso aí, essa parte toda? Ingestão de bebidas quentes, né? Pois apresenta efeito suavizante, elevar a cabeceira da cama e manter boa ventilação no quarto, fazer o uso de mel. Esses daí são tratamentos que não precisam de médico, né? Não precisa você ir ao médico, você mesmo pode fazer em casa. Nós vamos passar, agora vocês vão fechar o microfone, nós vamos começar na aula 8. Tá bom? Vai dar tempo, Américo? Vai não. Acabei de mandar uma mensagem aí para você que falta 5 minutos para encerrar. Para fechar, né? Aí semana que vem a gente continua. Então tá jóia. Até a semana que vem, pessoal. E o trabalho, tá? Não esqueça dos trabalhos. Eu já enviei. Já me enviaram. Já. Em julho a gente vai ter avaliação, tá? Vai ser online. Vai ser dia 20 de julho, data provável, né? Daqui a um mês. E aí a gente vai ter uma avaliação. Essa nota vai para o certificado também, com o conteúdo que a gente já aprendeu até agora. Então, assistam as aulas que a gente já ministrou, visitem a apostila, relembrem o conteúdo que já aprenderam, voltem, né, nessas aulas que a gente já... para podermos ter uma boa nota. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado. Até a semana que vem, gente. Tchau. Tchau.